E sobre o dia de manifestações pelo Brasil e também o projeto para a regulação de redes sociais no Brasil, nós vamos conversar agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Marcel Van Hatten, do Novo, eu vou pedir por gentileza para o senhor abrir. Boa noite, Daniel. Agora sim. Me perdoa aí a barbeiragem aqui. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar ao vivo na Jovem Pan News, falando com você e com todos os nossos telespectadores. Nós que agradecemos, dia especial, feriado nacional, proclamação da República, inclusive muitas manifestações no dia de hoje, mas também a gente tem observado vários protestos desde o dia 30 de outubro, quando as eleições foram encerradas. Várias pessoas contrárias ao resultado das eleições, mas também outras reclamações, processo eleitoral, críticas ao Poder Judiciário e pessoas que não concordam com a figura do presidente eleito Lula, porque entendem que ele não deveria nem ter disputado as eleições. Mas também é importante dizer que várias dessas pessoas fazem pedidos impossíveis de serem atendidos. Pois bem, como o senhor avalia todo esse processo? De que maneira as instituições do país podem colaborar para a pacificação? E o senhor entende que os parlamentares do Congresso Nacional precisam se apresentar para pacificar o país nesse momento? Escutar essas pessoas? Primeiro, Daniel, parabéns à Jovem Pan News por estar fazendo uma cobertura de verdade sobre o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Eu tenho vergonha de muitos outros órgãos de imprensa que estão silenciando diante da censura de parlamentares, de cidadãos brasileiros, que está sendo imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, por magistrados que deveriam, eles sim, se conter e não se manifestar politicamente, muito menos sobre assuntos sobre os quais eles mesmos podem vir a decidir depois em demandas judiciais, enquanto calam políticos e cidadãos brasileiros que têm, pela Constituição, a liberdade de expressão garantida. Mais do que isso, também me envergonha de ver tantos meios de comunicação simplesmente ignorando o que está acontecendo no Brasil, ou pior do que isso, quando retratam aquilo que está acontecendo na rua, fazem apenas uma alegoria, né, dos cidadãos que lá estão, como você mesmo disse, alguns com demandas impossíveis, outros com demandas justas, mas não todos, aliás, nem perto de todos, ou na maioria, simplesmente bolsonaristas, como muitos gostam de dizer. Não, o que eu vejo são pessoas indignadas com o processo político no Brasil como um todo, e não é de hoje, indignados com a eleição de uma pessoa que não deveria sequer ter concorrido, que é um bandido, chefe de organização criminosa, que foi solta pelo STF, que teve seus processos anulados pelo STF, que depois teve uma atividade, um auxílio do TSE ao longo de todo o período eleitoral, e agora me dirigindo diretamente à sua pergunta, que contou também com a omissão em larga medida da Câmara dos Deputados nos momentos mais cruciais, porque a Câmara dos Deputados, que é a verdadeira representante do povo, é quem deveria estar agindo já desde o início. Eu vinha alertando há muito tempo para evitar que essa situação chegasse ao ponto em que chegamos. Então, isso é resultado de todo esse processo longo que nós estamos vivendo de involução institucional no nosso Brasil, né, de retrocesso institucional, e agora as pessoas estão na rua aí reivindicando a volta da normalidade, pelo menos é isso que me parece ser a vontade da maior parte das pessoas. Deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Agora seguimos com a pergunta de Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Muito bom tê-lo aqui no programa, no jornal. O Partido Liberal do presidente Bolsonaro decidiu contestar a eleição e tem um trabalho bastante embasado para isso. Eu tive acesso hoje mais cedo, né, de auditorias independentes mostrando problemas dos logs das urnas antigas. O senhor acredita que isso pode dar alguma coisa, isso pode repercutir na Câmara para talvez tirar os parlamentares dessa zona de conforto?
Olha, Rodrigo, em pese o relatório ser confidencial, inclusive está escrito no relatório que ele é confidencial e ele estar em andamento, eu li agora há pouco, quando foi disponibilizado, está em todos os grupos de WhatsApp, né, atestei a veracidade dele, que também é importante, porque muitas pessoas, obviamente, espalham informações que não são verdadeiras, e posso dizer que aquilo que está no relatório merece, no mínimo, respostas do Tribunal Superior Eleitoral. Rodrigo, eu estive na época da discussão do voto impresso na comissão que tratava do assunto como membro suplente. E muitos dos problemas levantados por esse relatório, que ainda carece evidentemente de resposta do Tribunal Superior Eleitoral, teriam sido resolvidos se lá atrás os especialistas que foram consultados tivessem sido levados em consideração de fato pelo Congresso Nacional. Ainda que se adotasse o voto impresso, eu votei favoravelmente pelo voto impresso, o que nós teríamos hoje é a recontagem de votos ao longo de alguns dias depois das eleições, mas não 2 semanas já de povo nas ruas e um contingente expressivo dessas pessoas questionando o processo eleitoral como um todo. Isso não se levou em consideração lá atrás. Infelizmente, nós tivemos 3 problemas graves na época, que eu posso recordar, daqueles que eu acho mais importantes, tá? Nós tivemos o problema do TSE e do STF tentando intervir diretamente no trabalho dos parlamentares e pressionando pela aprovação, ou melhor, pela rejeição do voto impresso. Tivemos, inclusive, concomitantemente a isso, a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, buscando votos contra o voto impresso, isso que ele é do PP, que apoia o governo Bolsonaro, e o Centrão tinha acabado de entrar no governo. Nós tivemos o antibolsonarismo psicótico, né? Aquele movimento, qualquer coisa que viesse do Bolsonaro era tida como negativa e tinha que ser rejeitada. Então, muitas pessoas que no passado eram a favor do voto impresso deixaram de sê-lo, ou de qualquer outro tipo de auditoria, né? Certificação digital mais avançada do que as urnas possuem hoje. Mas, infelizmente, esse antibolsonarismo psicótico, como alguns têm classificado ele, prejudicou, e a própria postura do presidente Bolsonaro, a gente não pode aqui deixar de lembrar, também não colaborou, porque acabou fazendo com que a discussão ficasse viciada entre quem era a favor e contra o presidente, e não quem era a favor ou não de um sistema mais auditável de votos e mais claro. Agora está aí a discussão, né? O Tribunal Superior Eleitoral, no mínimo, precisa dar respostas, porque é um partido político, assim como passado outros partidos políticos, a exemplo do PSDB e do PDT, que faz um relatório agora independente e vai necessitar as respostas. Eu não estou aqui dizendo até porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente, o relatório é bastante curto ainda a este respeito, eu não estou aqui dizendo que isso pode ter interferido no processo eleitoral. Agora, aquela manifestação do TSE de que o sistema é 100% imune às fraudes, isso há muito tempo eu tenho dito que é impossível em qualquer lugar do mundo. Não existe esse sistema 100% imune à fraude em nenhum lugar do mundo. O que precisa é a autoridade que cuida do processo eleitoral ser muito transparente, dar respostas às perguntas e não fazer o contrário disso, que é censurar e impedir o questionamento, fazendo com que a desconfiança cresça. Então, é essa postura que eu espero do Tribunal Superior Eleitoral daqui para frente, pelo menos, para que dê as respostas e tranquilize a população de que o processo eleitoral transcorreu na mais devida normalidade. Qualquer coisa diferente disso, Rodrigo, é muito ruim para uma democracia do tamanho do Brasil. Pois é, agora, deputado, tem um outro assunto que nós gostaríamos de tratar com o senhor, porque um colega de Câmara do senhor, o deputado João Maia, do PL do Estado do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei com o propósito de regular as plataformas digitais. A gente lembra e destaca para a nossa audiência: Google, Facebook, Twitter e tantas outras. De acordo com esse texto, essas empresas de tecnologia passariam a ser reguladas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e deveriam pagar uma taxa de 2% sobre a sua receita operacional bruta. E isso geraria uma receita na ordem das centenas de bilhões de reais, certamente. Primeiro, como o senhor avalia essa proposta? Acha razoável? Quais seriam os benefícios ou não concorda? No que essa nova legislação prejudicaria?
Não, eu, de plano, não concordo com a legislação, entendo que é, mais uma vez, uma interferência na liberdade de expressão e também nos direitos hoje que os usuários das redes sociais possuem. É claro que há excessos cometidos, inclusive crimes que são cometidos via redes sociais, e já há tipificação para esses crimes, muito além daqueles que envolvem liberdade de expressão, né, como a tipificação de injúria, calúnia, difamação, mas também outros crimes de pedofilia e etc., que acontece nas redes sociais. Todos já têm a tipificação, e nós temos as autoridades que cuidam daquilo que acontece nas redes sociais para evitar que esses crimes sejam de fato cometidos, né? Isso é uma coisa. Já há lei para isso, e se precisar ser aprimorada, é necessário que se aprimore. Agora, de outro lado, querer censurar quem utiliza a rede social e tentar regular mais os meios que já estão praticando, muitas vezes sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, às vezes, inclusive, meramente por acordos, né, com órgãos judiciais, já estão censurando, inclusive parlamentares e cidadãos brasileiros. Eu não concordo com nada nesse sentido. Agora, curioso que o deputado João Maia é do PL do presidente Bolsonaro, né? Eu o conheço, tenho na Câmara dos Deputados boa relação com ele, como, aliás, tem boa relação com muitos parlamentares, mas é curioso que ele seja do partido do presidente Bolsonaro. Portanto, eu digo aqui, para quem está assistindo a este programa, que é importante fazer a cobrança sobre os parlamentares, também da base deste governo, o governo Bolsonaro, para que não entrem na onda do PT e da oposição, do PT e da atual oposição ao governo Bolsonaro. Eu, como independente, muitas vezes falei nisso. Tem muita gente dentro de partidos que são considerados de base do governo, aliados do Bolsonaro, que apresentam propostas como essa, que simplesmente prejudicam a liberdade no nosso país e, em última análise, prejudicam também a nossa democracia. Agora, rapidamente, deputado, como o senhor e também os parlamentares têm avaliado o processo de transição de governo, a formatação da equipe e também a construção do texto da chamada PEC de transição, que pode vir a gerar um rombo na ordem dos 200 bilhões de reais no teto de gastos? Há vontade política do Congresso para aprovar essa medida? Olha, Daniel, eu espero que não. A gente ainda está sentindo, eu acabei de falar com alguns senadores, me parece que estão querendo antecipar as discussões para esta semana de feriado na CCJ do Senado da República. Então é importante que a oposição se organize, quem for senador, né, esteja em Brasília, ou se a votação for remota, para fazer a oposição a essa PEC. Eu nem chamo de PEC da transição, chamo de PEC argentina, né, porque é o jeito mais rápido do Brasil virar Argentina, em 3 meses a meio ano, aprovar uma PEC que fura o teto em mais de 200 bilhões de reais, sem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal. Né, o Rodrigo Constantino sabe, me conhece, eu votei contra a PEC Kamikaze, votei contra a PEC dos precatórios por conta do furo do teto. O Novo foi o único partido que manteve essa coerência em virtude dos furos do teto, mas é preciso ressalvar que votamos contra o furo no teto, mas este governo tinha a responsabilidade fiscal também como um dos seus pilares, tanto é que apresentou várias reformas e uma série de outras medidas que contrabalançavam esses furos no teto, aos quais, repito, sempre fomos contra e continuaremos sendo. O problema dessa quadrilha que está voltando ao poder, você me falou sobre a transição, para mim, ver os nomes que estão previstos aí no Ministério, pessoas condenadas, sabe, em várias instâncias, pegas pilhando dinheiro público, gente que passou tempo na cadeia, que está aí para assumir ministério logo aí adiante, vê-los propondo uma PEC, que eu chamo de PEC argentina, sem nenhum compromisso com essa responsabilidade fiscal, ao contrário, né, querendo revogar a reforma trabalhista, não continuar com a reforma administrativa, falando que a reforma da Previdência foi um erro. É um caos total para o Brasil. Por isso, nós precisamos fazer oposição e enterrar essa PEC antes mesmo do fim do ano, porque o Brasil não tem condições de suportar um furo no teto dessa monta como está sendo proposto. É isso, manifestações pelo Brasil, projeto para regular a mídia digital, além das perspectivas para 2023. Entrevista com Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo do estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos demais pela participação. Deputado, boa noite ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado. Sempre às ordens quando chamado. Um abraço. Parabéns pelo programa, Daniel e Rodrigo. Muito obrigado. Grande abraço.